Boa noite a todos. Desculpem o atrapalho aí, mas faz parte, né? Nossos agradecimentos à presença de todos que vêm à Casa Espírita compartilhar conosco do estudo da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina extremamente confortadora e esclarecedora. E pelas vozes dos Espíritos, vem nos alertar sobre os grandes problemas existenciais que nós temos, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui na Terra, para onde eu vou. A doutrina, nesse aspecto, como em tantos outros, lança luz sobre todas essas questões, fazendo com que nós outros possamos ter um norte, uma luz a ser seguida, para darmos continuidade ao nosso crescimento espiritual, à nossa evolução espiritual. A Terra, segundo os postulados da doutrina, é um planeta de expiações e provas, como todos sabemos. E está apenas, então, somente no segundo grau de evolução dos mundos, que são 5. Denotando que nós estamos muito mais próximos da nossa origem do que da nossa destinação. De toda sorte, o que confere o grau de evolução de um mundo, nada mais não é do que o grau de evolução dos espíritos que habitam aquele mundo. E se nós queremos a Terra transformada num mundo regenerador, que é o caminho que ela seguirá, quer queiramos ou não, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, assim, nós vamos ficar cientes, a partir de hoje, de tudo que a gente vai ver aqui, o porquê é que tudo isso acontece conosco, porquê é que nós estamos nesse cadinho efervescente que se chama Terra, onde impera a dor, onde impera o egoísmo, impera o orgulho, consequentemente gerando discórdia, dores, sofrimentos, guerras. A gente vê aí nos dias de hoje guerras matando centenas de milhares de pessoas, almas retornando ao plano espiritual, na sua grande maioria sem ter condições de saber o que se passou com elas. Aportarão no plano espiritual sem uma orientação, sem um caminho a ser seguido, porque foram massificadas pelo fanatismo religioso e desviaram a rota desses seres para caminhos tortuosos. E quem sofre são exatamente as almas que aqui estão encarnadas. Muito bem. Essa temática está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. E seguramente o capítulo 5 é o maior de toda a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muito mais itens, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Muito bem. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. E quando a gente fala no futuro, a gente não pode pensar acanhadamente em 80, 90, 100 anos, mas para o futuro das nossas futuras reencarnações. As promessas do Cristo se referem a isso, porque ele sabe, e sabia, e tinha presciência, e veio nos ensinar que a gente não pode chegar ao ápice da evolução espiritual em apenas uma encarnação, que nós precisaremos de muitas tivemos e muitas mais teremos ainda até atingirmos, né, o grau de puros espíritos, que é a destinação de todos nós. Não importa quanto tempo demore, isso é uma questão de foro íntimo de cada um, se andar mais depressa ou andar mais devagar, mas o destino é um só, um dia todos nós seremos anjos. Veja que coisa bacana, né? Sem a certeza do futuro, as máximas do Cristo seriam um contrassenso, né? Porque ele sabia o que estava dizendo. Mas ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem, para se ter maior mérito. É o que fala aqueles que não entendem um pouco mais do que se passa. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? E a gente não vê isso todo dia, né? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência,
sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições, as diferenças aberrantes que a gente vê todos os dias, né? Uns com tanto e outros sem nada. A grande minoria com muito e a grande maioria com muito pouco, né? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. E é exatamente esse raciocínio que a gente tem, um raciocínio materialista, imediatista, porque queremos a solução dos nossos problemas aqui e agora. Quando esta passagem pela Terra, na presente encarnação, nada mais não é do que um segundo da nossa vida de espíritos imortais que somos, emprestados no planeta por um período muito curto de tempo, mas nós somos imediatistas. Quando nós sofremos, nós queremos a solução do nosso problema da forma mais rápida possível. Seja qual for o tipo de sofrimento moral, físico, a gente quer que resolva-se as coisas na hora. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência. Sim, claro. Mas não explica essas anomalias. Porque, mais uma vez, raciocinamos na matéria, quando nós deveremos raciocinar do plano espiritual. Para podermos abarcar o conjunto das coisas e não pontualmente tirarmos conclusões precipitadas, inverídicas e assim por diante. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber ser um infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Certo? Então, se nós admitimos um Deus com todas as suas qualidades infinitas, o nosso raciocínio nos leva na direção de que, se ele é perfeito, tudo que decorre pela sua vontade tem uma razão de ser. Que absolutamente nada é por acaso. Porque Deus tem para cada um de nós um projeto espiritual de crescimento. Nós não fomos jogados no planeta para o sofrimento. O sofrimento é por nossa conta, como nós vamos ver. Mas ele tem um projeto para cada um de nós, um projeto espiritual de crescimento. Muito bem. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Ele usa de um só peso e uma só medida. O Criador não usa de 2 pesos e 2 medidas. Todos têm o mesmo peso perante Deus. Todos somos seus filhos, né? Agora, se a balança vai pender de um lado ou de outro, na hora de nós nos havermos com as nossas próprias consciências, quando aportarmos o plano espiritual, aí é por conta de cada um de nós. Ou nós carregamos conosco as virtudes espirituais conquistadas, ou os nossos erros e desacertos e desmanos que vão pesar do outro lado da balança. Muito bem. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E porque Deus é justo, justa deve ser essa causa. É um corolário. Né? 1 mais 1 é 2. Não tem como ser diferente. Se ele é justa, se ele nas suas infinitas condições ele é justo, tudo aquilo que ele demanda também é justo. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo. Isto é, pelas vozes dos Espíritos. Então vejam, o Espiritismo está sendo implantado na Terra em vozes homeopáticas. Desde a mais tenra idade, desde o surgimento do homem na Terra, ele se faz presente. Paulatinamente, esperando que o Espírito amadureça para compreender novas revelações. Isso aconteceu com Moisés, aconteceu com Jesus e acontece com o advento do Espiritismo, que é a terceira revelação da humanidade. Então, há que o tempo passar para que o Espírito amadureça, para entender novas propostas.
Imagine você se Jesus, à sua época, de posse de uma língua extremamente pobre, que uma palavra tinha N significados, falasse de reencarnação, de vida após a morte, de tudo isso que nós sabemos hoje. Ninguém entenderia nada. Então era preciso a madureza intelectual e moral do homem para que ele passasse então a compreender as novas propostas, os novos ensinamentos, os novos direcionamentos vindo do plano espiritual. Muito bem. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se eu preferirem, provando de duas fontes bem diferentes, que importa aqui distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora da vida presente. Então vejam o alcance dos ensinamentos de Jesus. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Vejam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência? Vamos pensar, vamos raciocinar friamente. Quantos males nós poderíamos ter evitado se tivéssemos agido de outra forma? Se tivéssemos tomado outro caminho? Não estaríamos sofrendo tanto agora. E se queremos não continuar sofrendo no futuro, vamos acertar as coisas aqui e agora. Vamos nos refazer agora. Porque a grande proposta do Espiritismo é a reforma íntima, a reforma interior, a reforma do ser para melhor, a reforma de uma sociedade para melhor. Essa é a grande proposta da doutrina dos Espíritos. A renovação pelo bem, pela virtude, né? Então, nós temos que nos compenetrar disso. Então, são causas atuais. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Nós somos eternos inconformados com as coisas. Nós queremos mais e mais e mais e mais. A gente não se contenta com o mínimo necessário para levar uma vida decente, uma vida regrada. A gente quer mais. Porque, mais uma vez, ainda somos materialistas. A matéria entorpece o espírito. A matéria é um redutor em potencial das peculiaridades do espírito. O nosso cérebro material é um redutor incontestável do nosso cérebro espiritual. Então nós somos ainda muito materiais, muito materialistas. E evoluir significa o quê? Estar cada vez mais desmaterializado, cada vez mais longe da matéria, longe das vicissitudes que elas propiciam. Porque a matéria nos escraviza e faz que nós raciocinemos de maneira errada. Assim como está escrito aqui, né? Se eu tivesse feito a coisa de outra maneira, talvez eu não estivesse sofrendo tanto. Mas é condição do espírito encarnado nesse planeta ainda. Ninguém vira anjo do dia para a noite. Nós precisamos perpassar por esses espinhos que nós colocamos no nosso próprio caminho, por nossa própria conta. Precisamos suplantá-los e sair vencedores da refrega, para ao aportarmos no plano espiritual, sermos recebidos de braços abertos por aqueles que nos antecederam e que nos amam, e que torcem para que a gente se saia bem. Lá então eles irão nos abraçar, se nós tivermos bem cumprido a nossa, aproveitado a nossa oportunidade reencarnatória para crescer. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco mais de moderação e menos suscetibilidade? A gente vê pessoas se matando no trânsito, porque um fechou o outro, sai com o revólver, dá um tiro na cabeça do outro. Vejam aonde nós chegamos, onde nós estamos. Né? Como nós somos ainda espíritos atrasados. Temos um longo caminho pela frente. Mas não podemos perder as esperanças,
Está aqui escrito. O futuro nos espera. Vamos trabalhar hoje para melhorar o nosso futuro. Nós não podemos refazer aquilo que fizemos errado, mas podemos fazer coisas melhores daqui para frente. Essa é a grande proposta. De que cada um se compenetre que ao sair da casa espírita, não podemos mais levar a vida que levávamos. Não podemos mais aceitar as coisas que aceitávamos. Porque agora nós já temos o conhecimento. Nós já sabemos como é que as coisas funcionam. E errar por ignorância tem um peso na balança da nossa consciência. Errar com conhecimento de causa tem um peso muito maior na balança da nossa consciência. Então não podemos mais alegar ignorância agora. Se eu sei que isso é errado, eu vou procurar mudar. Se eu tenho um pensamento errado, equivocado, vamos mudar o tônus desse pensamento para uma coisa melhor. E assim, paulatinamente, passo a passo, a gente vai se melhorando e fazendo com que isso se incorpore no nosso psiquismo espiritual. E assim nós vamos crescendo e vamos melhorando. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Meu Deus! Uma infinidade de espíritos se arvoram na espiritualidade, aqueles espíritos que são nossos afins, né? Para que a gente bem se conduza na encarnação. São médicos, enfermeiros, engenheiros, dentistas, acompanhando-nos na nossa encarnação para que a gente vá pelo caminho certo, né? E, infelizmente, nós não damos bola. Fazemos tudo errado, né? Pelos excessos que cometemos. Da bebida, da comida, enfim, de todos os excessos. Tudo que é excessivo é prejudicial à nossa saúde. Tudo que é excessivo. Nós temos que ter a medida das coisas. Até onde eu devo ir, até onde eu devo parar, né? Então, a gente tem que saber que, sabe, os excessos vão nos destruir. E aí nós vamos ser considerados aquilo que André Luiz passou quando aportou no plano espiritual. Ele era chamado diuturnamente de suicida. Suicida, aquilo no ouvido dele, na cabeça dele, o tempo todo suicida. Depois, por intervenção da mãe dele, que tinha créditos espirituais, que ele pôde ser resgatado e levado para um hospital de refazimento, recuperação, ele perguntou para o mentor dele: escuta, mas eu não me matei. Por que todo o tempo me chamavam de suicida? Pelo excesso. Ele gostava muito de uísque, né? E tomava seus goles lá. Excesso. Somos suicidas inconscientes pelos excessos que cometemos, porque isso vai abreviar, pela falência dos nossos órgãos, o tempo que nós tínhamos que estar aqui na Terra. Então, quer queiramos ou não, somos suicidas pelos excessos que cometemos de toda ordem. Os excessos do pensamento, já imaginaram isso? Que ao emitir um pensamento que tem cor, tem cheiro, tem comprimento de onda, tem tudo isso. Nós estaremos influenciando o meio onde nós nos encontramos. Então vejam a responsabilidade de nós bem pensar. Não é à toa que Jesus dizia: saneia a tua casa mental. Porque é justamente ela que será o diapasão para a atração de todas aquelas entidades espirituais que vibram no mesmo diapasão, na mesma intensidade, na mesma frequência, serão as nossas companhias espirituais, né? Então vejam a responsabilidade que nós temos. Muito bem. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo, tá? E da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Olha a responsabilidade de nós pais, de estarmos atentos nos nossos filhos, nos nossos netos, o despertar do orgulho e do egoísmo.
A gente já tem que podar de pequenininho. Ensinar, conversar, mostrar, dar o exemplo. Porque eles são os nossos seguidores. O filho faz aquilo que o pai faz. A filha faz aquilo que a mãe faz. Então nós temos que ser o exemplo. Acima de tudo, exemplo. Além da conversa, do diálogo, o exemplo é a coisa mais forte que tem. Um exemplo vale mais do que 1 milhão de palavras. Na hora certa, no momento certo, dar o exemplo para os nossos filhos, né? Porque senão depois vamos chorar pela ingratidão. Quantos de nós já não deitamos a cabeça no travesseiro e choramos? Porque um dos nossos filhos não se ouve bem? Ou porque não fizeram por nós aquilo que nós desejaríamos que fizessem? Então nós nos desesperamos. Porque não olhamos com olhos de ver e ouvidos de ouvir o chamamento daquela criança para a sua educação. E perdemos o tempo, just in time. E André Luiz nos ensina que dos 0 até os 7 anos, nós temos condições de interferir na personalidade desse espírito que está retornando, que é um espírito milenar, carregado de problemas, de ansiedades, de acertos e de erros, e que está ali agora, perante nós, ansiando pela educação para se melhorar. Então André Luiz nos ensina que dos 0 até os 7 anos se tem condições de formatar ainda a personalidade desse espírito. A partir disso, babau. Entrou na idade da aborrecência, um abraço pro gaiteiro, né? Eles fazem o que querem, tá? Os pais não têm voz nenhuma, porque foram permissivos, tudo é permitido. Hoje em dia a gente vê os pais permissivos, permitem tudo, para que ele não deixe de assistir, por exemplo, o jogo do futebol que ele quer tanto assistir, e o filho precisando de atenção, ele prefere assistir futebol e deixar o filho para depois. E aí mais tarde vai chorar por esse filho se perder, porque a vida vai cobrar as atitudes. O homem sempre é punido naquilo que pecou. E se ele fizer coisas ruins lá fora, a vida vai cobrar dele e você vai ser o responsável por ele estar nessa situação. Vejam bem a nossa responsa. Se as causas dos nossos sofrimentos não estão nessa vida por conta da nossa incúria, do nosso mau proceder, do mau uso do nosso livre-arbítrio, nós somos livres para escolher o que quisermos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, não tem ninguém colhe limão de laranjeira, nem uva de pé de pêssego. Plantou, vai colher. Hoje, amanhã, depois, que importa? Daqui 100 anos, 500 anos, 1 milhão de anos, o que significam isso? Perante a eternidade do Espírito, absolutamente nada. Mas nada ficará impune. A lei dos homens é falha. Ela pode punir alguns casos, mas a lei de Deus é inexorável. O céu e a terra não passarão até que se pague o último ceitil. Jesus. Enquanto não tivermos quites com as leis universais, com as leis morais, com as leis de Deus, ficaremos aí camelando e marcando passo. Mas se amá-les nesta vida, cuja causa primária é o homem, por sua própria responsabilidade, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Aquela coisa, meu Deus do céu, que não dá certo, que não faz, pô, o cara lá é um sem vergonha e dá tudo certo, aí eu vou na igreja todo domingo, rezo lá e para mim nada dá certo. Aí a gente se pega pensando assim, né? Tal, por exemplo, a perda de entes queridos. E a dos que são o amparo da família, o arrimo de família, né? Isso é um desespero para os familiares. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna. Acidentes acontecem todos os dias. Entendem os espíritos coordenadores dos nossos processos evolutivos aqui, que em determinada ocasião, atendendo à necessidade de evolução de cada espírito, reúnem-se uma determinada quantidade de espíritos
para a desencarnação coletiva. São os acidentes onde morrem muitas pessoas juntas, né? Pessoas que se conhecem, pessoas que não se conhecem, né? Mas que desencarnam por conta do mesmo acidente. Meu Deus, será que Deus é a tal mania de nós aquilatarmos a justiça de Deus pela justiça dos homens? Porque nosso raciocínio ainda é muito pequeno, né? Mas também não adianta, nessas desencarnações coletivas, por exemplo, a gente querer morrer do lado de algum expoente, né? Da música, das artes, da religião, porque cada um vai para o seu lado. Mesmo das mesmas famílias, pais, filhos, cada um vai para o seu lugar. Obviamente que mais tarde, de acordo com o merecimento e a evolução de cada um, nos reuniremos novamente. Mas no instante da morte, da desencarnação, cada um vai para o lugar que conquistou. Não é porque é uma criança que desencarna que vai para o céu lá, junto com os anjinhos de asa, não. É um espírito milenário encerrado num corpo de criança. Ele vai para onde ele conquistou. E todos nós iremos para onde nós preparamos o nosso lugar. Desde aqui, desde agora. Muito bem. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão pode impedir, que frustram todas as precauções de prudência. Os flagelos naturais, terremotos, maremotos, vulcanismo, você vê de repente, vulcão de tudo que é lugar, como é, vulcão que está lá não sei quantos mil anos dormindo, de repente resolve entrar em erupção novamente, né? Vejam que a Terra, ela está se rearranjando novamente. Há quem diga que logo, logo nós teremos uma outra Pangeia, né? Onde haverá um novo rearranjo geográfico, e se vocês estudarem, forem procurar, vocês vão saber o que eu estou dizendo. Mas tudo bem, não é coisa para agora. Os flagelos, as enfermidades de nascença. Criancinha nasce já com câncer, doenças incuráveis, cuja medicina não consegue dar causa, não consegue tratar, não consegue salvar essas crianças. Eu mesmo tenho dentro da família uma menininha, uma sobrinha que morreu com 3 anos e meio, com um câncer cerebral do tamanho de uma laranja, com 3 anos e meio, tá? Por quê, né? Porque se ela é uma criança, não teve nem tempo de fazer o bem nem o mal, por que isso acontece com ela? Não está na vida presente? Está lá atrás, na vida passada. Compromissos assumidos, promissórias assinadas, que temos que resgatar. Mas se nós raciocinarmos na matéria, teremos grande dificuldade de entender isso. Então é por isso que nós temos que racionar de fora da matéria. Tentar abarcar o conjunto. Se eu estou sofrendo hoje, ou é porque eu fiz alguma coisa ontem e estou sofrendo agora, ou fiz lá atrás em outra oportunidade e tenho que resgatar, porque o planeta ainda é dessa condição de expiações e provas. O nosso planeta é um cadinho efervescente e está tudo borbulhando, né? E nós precisamos urgentemente fazer a nossa parte e nos melhorarmos. Muito bem. Aí essas crianças, né? Os infelizes, os que não têm nenhum meio de ganhar a vida pela deformidade que já apresentam desde o nascimento, né? E ficam sob a comiseração pública. Depende de tudo para todos, de todos para tudo, né? O que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador por uma tão triste vida pela frente, né? Problema que só o Espiritismo consegue resolver. Só a doutrina dos Espíritos lança luz sobre todas essas questões, aclareando a nossa mente, a nossa ideia, que escuta, você não está sozinho. Você está aqui num conjunto de espíritos encarnados no mesmo planeta, porque vocês têm que se ajustar. Vocês têm que se perdoar. Pai não perdoa filho, filho não perdoa pai, mãe não perdoa filha, filha não perdoa mãe.
e vive se engalfiando e passa uma encarnação inteira brigando e perder uma grande oportunidade de reconciliação, do exercício da lei do amor que Jesus veio ensinar na Terra. E o que nós fazemos? Jogamos de lado, não queremos nem saber, o que importa sou eu. Né? Só olhamos para o nosso próprio umbigo e achamos que somos a última bolachinha do pacote, né? Ou o gás da Coca-Cola, coisa parecida, né? Essa é a verdade. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar de si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. E quem já não teve, ou ouviu dizer, ou tem conhecimento de alguma família que teve 2, 3 filhos normais e um outro excepcional? Já pensaram nisso? Por quê? Mesmo pai, mesma mãe, mesmas condições, 2 filhos nascem perfeitos e um terceiro filho com problemas homéricos. Que Deus é esse? Se nós raciocinarmos na matéria, nós vamos perguntar que Deus é esse. Ah, mas se nós somos adeptos da doutrina dos espíritos, nós vamos pensar assim, se ele está nessa condição, porque ele precisa passar pela experiência. E nós temos que orar por ele, dar amor a ele. Tem que ser, a nossa solicitude tem que ser para ele, que precisa mais do que os outros, sem abandoná-los, é óbvio. Mas esse precisa demais. Porque muitas das vezes eles pedem, Deus permite que reencarne numa família um espírito estranho àquela pleiade de espíritos daquela família. Para que ele possa se melhorar, ele pede e Deus atende. E ele nasce naquela família com esses problemas. Aí o altruísmo dos pais tem que vir à tona, né? O amor, o desinteresse, né? E ajudar essa criatura a viver o mais que ela possa. Porque não nos esqueçamos nunca que hoje somos A, amanhã seremos B, depois da manhã C. Hoje somos filhos, amanhã seremos pais, seremos netos, sobrinhos, dentro do mesmo núcleo familiar. Precisamos nos rearranjar, né? Nos reeducar. Muito bem. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram o sofrimento? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. E nós sabemos que Deus a tudo prevê e a tudo provê. Então, meus queridos, vamos pensar assim. Vamos nos engajar nesse processo de abertura do nosso ser para que os bons espíritos possam nos ajudar. Nós temos que abrir as nossas antenas parabólicas para captar o sinal da espiritualidade amiga que quer nos ajudar. Eles estão ávidos por nos ajudar. Nós é que nos fechamos em copas e não damos acesso aos bons espíritos. E assim ficamos à mercê da espiritualidade inferior, da espiritualidade menos feliz, que vem igualmente nos perturbar se a gente der guarida a eles, né? Então, a única maneira de nós nos precavermos do assédio dessas entidades é nós mudarmos o nosso tom vibratório, através da prece, da reforma íntima, né? Do cultivo de boas amizades, da leitura de bons livros, assistir bons filmes. Isso tudo faz com que o nosso padrão vá aumentando. E aquele que nos perturbava já não consegue mais nos atingir, porque o nosso dial já saiu daquela posição e ele não consegue mais ter acesso a nós. Das duas, uma, ou ele bate em retirada, porque vê que não consegue mais nada, ou ele se melhora junto com a gente. Tá aí, ó. Tá? Nós podemos transformar um inimigo encarniçado numa encarnação para um amigo frutuoso numa reencarnação seguinte. De acordo com nós procedermos. O exercício do nosso livre-arbítrio.
Muito bem. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a... Vou puxar aqui para cima. Não, tudo bem, que ele quer dizer o seguinte, que se a alma fosse criada exatamente no momento do corpo, não teria razão nenhuma da gente procurar nos sermos bons, de fazer o bem, de sermos pessoas corretas, probas, equilibradas, moralizadas. Se todo mundo vai para a vala comum, né? Se a alma nasceu ao mesmo tempo que o corpo, não tem necessidade disso. Mas nós sabemos que a alma existia antes da formação do corpo. Ela vem habitar um corpo e traz consigo toda a sua conquista já. Durante muitas e muitas encarnações, ela vem e traz consigo tudo isso para uma nova existência, na ânsia de se melhorar. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias, e para merecer no futuro uma recompensa, ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem, nem o mal. Então veja, né? Se realmente a gente não tiver plena consciência, a convicção e a certeza de que muitos dos males pelos quais nós passamos, e as condições de nascimento complicadas de muitos seres, se não está na vida presente, é problema do passado, de reencarnações passadas que nós acumulamos no nosso corpo espiritual. E o nosso corpo espiritual, que é a forma da nossa forma, vamos dizer assim, o nosso perispírito é o modelador do nosso corpo físico. E ele carrega consigo todas as mazelas, as virtudes e as conquistas espirituais. E transfere para o nosso corpo físico, pelas vias perispirituais, as doenças. Então nós, antes de estarmos doentes no corpo, nós estamos doentes do espírito. Porque é o espírito que projeta, pelas vias espirituais, as doenças do nosso corpo físico. Que serve como um dreno para as nossas mazelas espirituais. É por isso que nós adoecemos, ficamos doentes, né? São problemas do passado, são problemas do presente. Porque esse corpo espiritual, ele se relaciona com o espírito e com a matéria. Por isso que ele é semimaterial. Não é nem totalmente matéria e nem totalmente espírito, né? Ele é um intermediário entre os dois. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E se Deus que se admita, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Todo efeito tem uma causa. Kardec, na primeira pergunta que ele faz aos espíritos da codificação, quando dá a oportunidade da confeição do livro dos espíritos, ele pergunta para os espíritos: que é Deus? Veja que ele usa o pronome que, porque ele era pedagogo, ele tinha 5 profissões, era médico, era engenheiro, Kardec era um homem realmente preparado para o mistério da codificação, né? Então ele dizia assim, né? Todo efeito tem uma causa. Que é Deus? Ele pergunta, e os espíritos respondem: Deus é autoridade, consciência primária de todas as coisas. Deus é a causa primária de todas as coisas. Quer dizer, ele está acima de tudo. Ele é o causador de todas as condições em que nós vivemos. Não só aqui no planeta, nos mundos que circulam pelo espaço, né? Iguais ao nosso, existem milhões de planetas igual à Terra, né? Só que a gente não se dá conta disso. Será que Deus criou tudo só para o nosso deleite? E nós acharmos que nós somos os únicos seres inteligentes da criação? É um raciocínio ilógico, né? Obviamente que existem muito, muito mais do que isso. Muito bem. Então todo efeito tem uma causa. As misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então está aí, gente. É a justiça sendo feita.
porque nós erramos, e quando nós estamos desenfaixados do corpo material e estamos na erraticidade, nos é dado muitas vezes olharmos o nosso passado, para entendermos todo esse processo pelo qual a gente vem passando. Aí nós reconhecemos os nossos erros, os nossos acertos, e queremos isso, muito mais erros do que acertos, né? Pedimos uma nova oportunidade reencarnatória. Muitas vezes nessas condições, de um corpo linfático, de um corpo problemático. Não é o espírito que está defeituoso, mas o instrumento pelo qual ele vai se manifestar, que é o nosso corpo físico, é defeituoso. Para que ele possa, então, naquele período, né, de sofrimento, de convalescência, ir mudando seu modo de pensar, sua maneira de agir, para que numa futura encarnação ele possa vir num estado um pouco melhor. Ora, o efeito precedendo sempre a causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Simples assim, né? Ou sofremos porque erramos aqui e agora, ou sofremos porque erramos lá atrás e agora temos que dar contas, né? Resgatar as promissórias que nós assinamos lá no passado, para que a gente possa seguir em frente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, olha que interessante, se somos punidos é que fizemos o mal. Simples, não é não? Se esse mal não o fizermos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa que a ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na existência atual. Mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Pode ser que uma falta cometida hoje vá repercutir daqui 2, 3 ou 4 reencarnações, mas nós vamos ter que dar conta dela, né? Eu sempre brinco assim, né? Os casamentos, por exemplo, hoje em dia, escreveu, não leu, marido para um lado, mulher para o outro, filho jogado para o outro, acabou. Não adianta. Você vai ter que retomar esse caminho. Então vamos resolver aqui agora. Vamos chamar, vamos sentar, vamos resolver. Porque não adianta jogar a bola para frente, que nós vamos ter que lá pela frente trazer essa bola para a gente e dar conta dela. Porque nada é por acaso, né? Então, gente, nós estamos exatamente no lugar que devemos estar. Nem aqui, nem acolá. Exatamente aqui onde nós estamos. Até porque a Terra está exatamente no lugar onde ela deve estar. Vejam a grandiosidade do Criador, que sustenta toda essa movimentação, espaço afora, com centenas de bilhões de estrelas e trilhões de planetas, e ele a tudo coordena. A Terra, se ela estivesse algumas centenas de milhões de quilômetros mais próximas do Sol, não haveria vida aqui. Nós morreríamos tudo torradinho. Se ela estivesse algumas centenas de milhões de quilômetros mais afastada do Sol, também não haveria vida aqui. Haveria tudo picolé. Então ela está exatamente no lugar onde deve estar, e nós estamos exatamente onde nós devemos estar, dando a nossa contribuição, né, para o melhoramento geral, individual e geral, porque evolução não se faz sozinho, se faz em coletividade. É só sabendo da dificuldade daquele que vai conosco que nós vamos medir o tamanho da nossa dificuldade. Porque a gente sempre tem a mania de achar que a nossa dificuldade é a maior do mundo. E não é. Basta olharmos para trás e vocês terão certeza disso, tá? A prosperidade do mal é apenas momentânea. Sabe por que existe o mal? Porque existe a ausência do bem.
Onde o bem se faz, o mal não prospera. Façamos o bem e o mal bate em retirada. Então vamos fazer o bem, pensar no bem, agir no bem. Então a prosperidade do mal é momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece merecido tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Deus, porque eu pequei. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de sua rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Aquele que numa encarnação foi senhor, que maltratou aqueles seus comandados, que agiu mal com seus comandados, numa outra encarnação pode vir no lugar deles. O que Jesus falava? Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ele sabia o que estava dizendo, né? Então, aquele, por exemplo, que foi avarento, que amealhou fortunas nos seus bolsos e não soube fazer com que essa fortuna prosperasse e ajudasse muita gente, na outra pode nascer na miséria. Então vejam, o espírito sempre será plotado por sua consciência ou não, porque muitas vezes nós somos obrigados a reencarnar em determinada situação. Mas por nossa consciência ou não, nós vamos lá no meio que possa proporcionar as condições de eu passar por aquela luta e sair dela vencedor. Muito bem. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. E se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Olha isso, cara. Olha a justiça de Deus até onde atinge, né? Maltratar um filho, poderemos ser maltratados em outra oportunidade quando nós trocarmos de posição. Porque uma hora nós somos vítimas, algozes, e assim. Vamos trocando de posição. Assim se explica pela pluralidade, aí a chave de tudo isso que nós dissemos, de tudo que falamos, da mais pura justiça de Deus, repousa na reencarnação. Pluralidade das existências, ou reencarnação, que é a mesma coisa. E pela destinação da Terra, como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus nesse planeta. Meus amigos, era justamente isso que a gente queria passar, né? Dizendo que realmente quando nós nos pegarmos acabrunhados, tristes, por que motivo seja, vamos elevar o nosso pensamento, mudar o nosso tônus vibratório, pedir ajuda ao nosso mentor, ao nosso protetor, ao nosso espírito guardião, nosso anjo da guarda, que nos ajude, que envie nossas preces ao Criador e o remédio virá. Muitas vezes não imediatamente, não da forma que a gente mais queria, mas um dia esse conforto virá. E o maior conforto para todos nós é estarmos dentro da doutrina espírita. E principalmente fazendo com que a doutrina espírita esteja dentro de nós. Isso que é importante saber. Muito obrigado a todos, uma boa noite e muita paz.